Imagine uma criança de apenas 7 anos, sentada no chão do seu quarto, com um lápis na mão e uma folha de papel amassada na sua frente. O nome dele era Gabriel, e ele acabará de perder a pessoa mais importante da sua vida, seu pai. A dor no peito era tão grande que ele nem conseguia entender direito o que estava sentindo. Gabriel sempre foi uma criança muito apegada ao pai. Eles faziam tudo juntos, jogavam bola no quintal, assistiam desenhos animados, e todas as noites, o pai contava histórias incríveis antes de dormir. Agora, o silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer barulho. Naquela tarde de setembro, depois de muito pensar, Gabriel teve uma ideia que parecia fazer todo sentido na sua cabeça de criança. Se o pai estava no céu, como todo mundo dizia, então ele poderia escrever uma carta para ele. Afinal, as cartas sempre chegavam no lugar certo, não é mesmo? Com a letra tremula e cheia de erros de uma criança que ainda estava aprendendo a escrever, Gabriel começou a colocar no papel tudo o que seu coração queria dizer. Ele escreveu sobre como estava com saudades, sobre como a mamãe chorava quando pensava que ele não estava vendo, e sobre como ele queria muito que o pai voltasse. A carta ficou pronta depois de 1 hora. Gabriel dobrou o papel com muito cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele sabia que precisava encontrar um jeito de fazer aquela carta chegar até o céu, até o seu pai. No dia seguinte, Gabriel acordou cedo e decidiu que iria até o parque onde costumava brincar com o pai. Lá tinha uma árvore bem alta, a mais alta que ele conhecia. Na cabeça dele, quanto mais alto, mais perto do céu estaria a carta. Gabriel amarrou a carta em uma pedra pequena e a jogou o mais alto que conseguiu na direção da árvore. Mas o que ele não sabia era que alguém estava observando tudo de longe, e que essa pessoa mudaria completamente a história dessa família. Quem estava observando Gabriel era Dona Maria, uma senhora de 65 anos que morava sozinha e costumava caminhar no parque todas as manhãs. Ela tinha perdido o marido há 2 anos e entendia muito bem a dor que via no rostinho daquela criança. Dona Maria viu quando Gabriel jogou algo na árvore e foi embora cabisbaixo. A curiosidade tomou conta dela, e ela decidiu investigar o que havia acontecido. Depois de alguns minutos procurando, encontrou uma carta amarrada em uma pedra, caída entre as folhas secas. Quando abriu a carta e leu as palavras escritas com a letra infantil de Gabriel, Dona Maria sentiu o coração apertar. Ali estava escrito: "Oi papai, eu sei que você está no céu agora. Eu tenho muita saudade sua. A mamãe chora toda noite e eu não sei como fazer ela parar de chorar. Você pode me ajudar? Eu prometo que vou ser um menino bom. Te amo muito. Gabriel." As lágrimas desceram pelo rosto de Dona Maria enquanto ela lia e relia aquelas palavras. Ela se lembrou de quando também escrevia cartas para o marido depois que ele partiu, guardando-as em uma caixa debaixo da cama. A diferença é que ela sabia que ninguém iria responder. Mas Gabriel era diferente. Gabriel ainda tinha esperança. Ainda acreditava que era possível receber uma resposta do céu. E foi nesse momento que Dona Maria tomou uma decisão que mudaria não só a vida do menino, mas a sua própria vida também. Ela levou a carta para casa e passou a tarde inteira pensando no que fazer. Não conseguia tirar da cabeça o rostinho triste de Gabriel e as palavras cheias de amor e saudade que ele havia escrito para o pai. Então, numa inspiração súbita, Dona Maria pegou uma folha de papel e começou a escrever uma resposta. Ela escolheu cada palavra com muito cuidado, pensando em como o pai de Gabriel responderia se pudesse. A carta dizia coisas simples, mas cheias de amor e esperança. A resposta que Dona Maria escreveu foi pensada com todo o carinho de uma avó que nunca teve netos. Ela escreveu: "Meu querido Gabriel, recebi sua carta aqui no céu e fiquei muito feliz em saber de você. Quero que saiba que estou sempre cuidando de você e da sua mamãe, mesmo que vocês não possam me ver." Ela continuou a carta dizendo: "Sei que a mamãe está triste, mas isso é normal quando perdemos alguém que amamos muito. O que você pode fazer é dar muitos abraços nela e contar histórias engraçadas para fazê-la sorrir. Lembre-se de que eu estarei sempre no seu coração, e sempre que você sentir saudades,
É só olhar para as estrelas que eu estarei lá. Dona Maria terminou a carta assinando como papai, e no final, adicionou: PS. Você está sendo um menino muito corajoso e eu tenho muito orgulho de você. Continue cuidando da mamãe para mim. Ela dobrou a carta com cuidado e colocou em um envelope branco. No dia seguinte, bem cedo, Dona Maria voltou ao parque. Ela sabia que Gabriel costumava passar por lá no caminho para a escola, então decidiu deixar a carta embaixo da mesma árvore onde o menino havia jogado a sua. Quando Gabriel passou pelo parque e viu o envelope com seu nome escrito, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Ele mal conseguia acreditar que havia recebido uma resposta do céu. Suas mãos tremiam enquanto abria a carta. Ao ler as palavras, Gabriel sentiu uma paz que não sentia há meses. Era como se o pai realmente estivesse falando com ele, acalmando seu coração e dando forças para continuar. Ele correu para casa mais rápido que nunca, ansioso para contar para a mãe sobre o milagre que havia acontecido. A mãe de Gabriel, Sandra, estava na cozinha preparando o café da manhã quando o filho chegou correndo, ofegante e com os olhos brilhando de emoção. Ele contou tudo, sobre a carta que havia escrito, sobre ter jogado na árvore, e sobre a resposta que recebeu do pai. Sandra ficou confusa no início. Ela não sabia se deveria acreditar na história do filho ou se era apenas a imaginação de uma criança tentando lidar com a perda. Mas quando Gabriel mostrou a carta e ela leu as palavras escritas ali, algo mudou dentro dela. As palavras da carta eram exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento. Era como se o marido realmente estivesse falando com ela através daquelas linhas, dizendo que estava tudo bem, que ela era forte e que conseguiria cuidar do Gabriel sozinha. Sandra abraçou o filho com força e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Ela viu esperança nos olhos de Gabriel e sentiu que talvez, só talvez, eles conseguiriam superar aquela fase difícil juntos. A carta havia trazido uma paz que ela não conseguia explicar. Naquela noite, Gabriel dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Ele colocou a carta embaixo do travesseiro e, antes de fechar os olhos, agradeceu ao pai por ter respondido. Sandra também conseguiu dormir, sentindo que não estava mais sozinha nessa jornada. Nos dias seguintes, Gabriel começou a mudar. Ele voltou a brincar no quintal, voltou a sorrir, mais importante, começou a cuidar da mãe como o pai havia pedido na carta. Ele contava piadas, ajudava nas tarefas de casa e dava abraços sempre que via Sandra triste. A mudança não passou despercebida pelos vizinhos e amigos da família. Eles comentavam como Gabriel parecia mais forte, mais maduro, e como Sandra estava conseguindo lidar melhor com a situação. Mas ninguém sabia sobre a carta que havia mudado tudo. Enquanto isso, Dona Maria observava de longe a transformação que sua pequena mentira piedosa havia causado. Ela via Gabriel brincando no parque novamente, via Sandra sorrindo quando caminhava com o filho, e se sentia realizada por ter feito a diferença na vida deles. Algumas semanas depois, Gabriel decidiu escrever outra carta para o pai. Dessa vez, ele queria contar as novidades, como estava ajudando a mãe, como tinha feito um amigo novo na escola, e como se sentia mais forte depois de receber a primeira resposta. Gabriel voltou ao parque e repetiu o ritual. Amarrou a carta na pedra e jogou na direção da árvore. Mais uma vez, Dona Maria estava lá, observando tudo com um sorriso no rosto. Ela já esperava por esse momento. Quando Gabriel foi embora, Dona Maria pegou a segunda carta. Ao lê-la, ficou emocionada com o progresso do menino. Gabriel escrevia sobre como estava cuidando da mãe, sobre seus sonhos e medos, e sobre como se sentia grato por ter um pai que respondia suas cartas mesmo estando no céu. Dona Maria escreveu uma segunda resposta, ainda mais carinhosa que a primeira. Ela elogiou Gabriel por estar sendo corajoso, disse que estava orgulhosa de ver como ele estava crescendo, e deu conselhos sobre como lidar com os momentos difíceis. Essa troca de cartas se tornou uma rotina. A cada 2 semanas, Gabriel escrevia para o pai, e Dona Maria sempre respondia. Com o tempo, as cartas de Gabriel ficaram mais maduras, e as respostas de Dona Maria mais sábias e amorosas.
O que começou como um gesto de compaixão se transformou em algo muito maior. Dona Maria se sentia útil novamente, sentia que tinha um propósito. E Gabriel crescia a cada carta, aprendendo sobre amor, perda, esperança e resiliência através das palavras que acreditava virem do pai. A história poderia ter continuado assim para sempre, um segredo guardado entre Dona Maria e sua consciência. Mas o destino tinha outros planos, e a verdade estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. Foi num dia de chuva que tudo mudou. Gabriel estava no parque, protegido embaixo da árvore onde sempre deixava suas cartas, quando viu uma senhora se aproximando. Era Dona Maria, que havia escorregado na lama e machucado o pé. Gabriel, sendo o menino educado que sempre foi, correu para ajudar Dona Maria. Ele a ajudou a se levantar e perguntou se ela estava bem. Foi quando, ao ajudá-la a juntar as coisas que haviam caído da bolsa, Gabriel viu algo que o deixou paralisado. Lá estava uma carta com sua letra, uma das cartas que ele havia escrito para o pai. Gabriel olhou para Dona Maria com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Porque aquela senhora tinha uma de suas cartas. Dona Maria percebeu que havia sido descoberta. Ela viu o reconhecimento nos olhos de Gabriel e soube que não havia mais como esconder a verdade. Com lágrimas nos olhos, ela se ajoelhou na altura do menino e disse: "Gabriel, eu preciso te contar uma coisa muito importante." Com a voz embargada, Dona Maria contou toda a verdade. Explicou como havia encontrado a primeira carta, como havia se emocionado com suas palavras, e como havia decidido responder fingindo ser o pai dele. Ela pediu desculpas por ter mentido, mas disse que fez tudo por amor. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia escutado. Dona Maria esperava que ele ficasse bravo, que se sentisse traído. Mas a reação de Gabriel foi completamente diferente do que ela imaginava. Com os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso no rosto, Gabriel abraçou Dona Maria e disse: "Obrigado por me ajudar quando eu mais precisava. Você me fez sentir que meu pai ainda estava comigo, e isso me deu forças para continuar. Você é como uma avó para mim agora."